E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube Pode na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, Alto Tietê. É o programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e agora o mais novo patrocinador, Remunerar Consultoria. Olha que bacana, pessoal. Estamos ao vivo, curta, comente e compartilha. Siga o nosso canal do YouTube, Pode na Rede, e o Instagram da TV, que é @RedeAltoTietê-TV. Hoje, o nosso bate-papo, aliás, é um tema quente que a gente está falando aqui, né? O tema é desafios atuais e dilemas da área de remuneração. Estamos aqui com o Marcelo Samogin, sócio da Remunerar, consultoria especializada em remuneração estratégica. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer novamente ter você aqui no programa, né? E como eu brinquei aqui, é um tema quente, né, Marcelo? Puxa, boa tarde. Eu que agradeço, Cláudio, o convite. Agradeço a equipe toda da Rede Alto Tietê também pelo convite. Obrigado. Poxa, é um prazer ter você aqui, Marcelo. E para tratar de um assunto, né, que é importante,
necessário para estar nas agendas, né? Sim. Das organizações, né, Marcelo? Mas fala um pouco mais sobre você, sua jornada até chegar a remunerar. Bem, são 36 anos de história de recursos humanos. Logo ali, né? 36, logo ali. Numa empresa emblemática que uma das unidades foi aqui em Guarulhos, né, a Zé Abrambovelli, onde eu estagiei desde o início. E de lá para cá eu trabalhei em indústrias, trabalhei em empresas de serviço, desde estagiário, a primeira pessoa de recursos humanos como responsável. E nos últimos 13 anos eu tenho feito o que eu mais gosto, sou apaixonado pelo trabalho que eu faço, pela Remunerar. Mais de 100 clientes atendidos, mais de 12 mil horas de consultoria em projetos exclusivos de remuneração e meritocracia. Para clientes de todos os portes, médio, grandes, pequenos, é isso. Poxa, bacana, Marcelo. A gente percebe que você tem uma vasta experiência no assunto, né? Você também costuma dar palestras também aí, né? Pelos eventos aí, falando desse tema aí. E primeiro agradecer novamente aqui a sua presença e também o apoio ao nosso programa, né? Com o nosso novo patrocinador. Obrigado. Só temos que agradecer você, viu, Muito Marcelo? bom, obrigado, eu agradeço. Maravilha. Para começar aqui o nosso bate-papo, como você resumiria o cenário atual e de mudanças para a área de remuneração? Assim, num resumo bastante resumido, né, Cláudio? Nós, anos 80 e 90, vivemos a época da inflação e hiperinflação no Brasil, né? Era um desespero aquilo para a área de recursos humanos, para a área de remuneração propriamente dito, porque você chegou a ter inflação de 84% ao mês, né? Imagina corrigir tabelas e tudo mais sem Excel, sem uma ferramenta de produtividade como pode ser, né? E de lá para cá nós passamos pela hiperinflação, acabou a inflação, a área de remuneração ficou um pouco de lado, entrou a área de desenvolvimento para qualificar as pessoas, né? Estávamos muito atrás naquela época, né? As empresas precisavam ganhar velocidade, produtividade. Passamos pelas crises todas aí, mercado 2008, 2016, chegamos na pandemia, né? Um chacoalhão, assim, um freio de arrumação na economia, né? E mais cedo ou mais tarde, todos esses eventos, né, econômicos ou não, eles vão impactar o padrão de remuneração, a preocupação com a empresa, das empresas em qualificar e remunerar as pessoas, né? E agora nós temos outras questões ainda oriundas do momento da pandemia em relação à produtividade, né? Então, 4 dias de trabalho na semana, todo esse calor em relação a essas questões de trabalho e automação, inteligência artificial e tudo mais. De uma maneira ou de outra, tudo isso impacta a forma com que as empresas precisam redesenhar o padrão de remuneração. Quando eu falo em remuneração, eu penso em remuneração fixa, né, para um determinado mercado, que pode ser local ou não, e remuneração variável, que envolve uma série de outros cuidados em relação a indicadores, uma arquitetura que comporte valor para o acionista, valor para a liderança, de que aquilo realmente tem impacto no dia a dia deles, e de alguma forma representar algum ganho a mais para o lado do trabalhador também, porque faz parte do conjunto do sucesso de todas as empresas, quaisquer que sejam o porte dessas companhias, né? Então, esse é o grande cenário hoje. Somado a isso, você ainda tem questões como pontuais, como a inflação que baixa ou desce, né? Ou, perdão, que aumenta ou diminui, né? As empresas e as pessoas acabam esperando negociações coletivas para tentar a reposição da inflação, né? Você tem discussões sobre tamanho da jornada de trabalho e qual é o salário equivalente, né, para essa jornada menor. E você tem um outro dilema importante do trabalho local e o trabalhador sem fronteira, que foi um nome que eu criei, né? Então você pode trabalhar da sua casa prestando serviço para uma empresa em São Francisco, por exemplo, ou em Curitiba, né? Ou em Presidente Prudente, ou em Campinas. A sua base é São Paulo, ou o inverso, né? A sua base é Campinas, você trabalha para uma empresa em Santos, litoral de São Paulo. Então, tem uma preocupação grande aí de discussão sobre que mercado eu me oriento como empresa para poder remunerar essas pessoas de uma maneira adequada, né? O que é adequado em relação ao salário fixo, que reflete um pouco das questões das competências que aquela pessoa tem,
E aí competência, você pode pensar em hard skills, soft skills, não existia esses termos todos, né? E que métricas você realmente precisa e se elas existem para você pensar em remuneração variável. Ainda que seja da companhia como um todo, com indicadores globais, ou por departamento, ou que é a grande questão hoje de como é que você faz isso com automação, remuneração variável individualizada. Inclusive pelas questões da nova lei, a 14.611, que fala da questão da produtividade e da equidade salarial. Esse é o grande cenário hoje que as áreas de recursos humanos, junto com remuneração, né, pensam em como é que você encaixa todas essas peças, que elas são móveis, né? Então, dependendo do mercado que você atua, dependendo do perfil da sua mão de obra, você imagina uma empresa que contrata mais profissionais e precisa de profissionais mais especializados. É diferente do posicionamento salarial, da estratégia salarial de uma empresa que tem mão de obra mais simples, né? Que você tem menos especialização. É diferente você pensar a remuneração numa cidade como São Paulo, ou uma capital como Curitiba, Rio de Janeiro, etc., e uma empresa que tem sua sede lá no interior do Brasil. São cenários completamente diferentes. Ou seja, tudo isso na nossa experiência, né, e de quem trabalha nessa área de remuneração, mais todas as pessoas profissionais que cuidam de gestão de pessoas, né, onde a remuneração é parte disso, são os para resumir nosso tema principal, né, desafios atuais e dilemas. Envolve tudo isso. Realmente, uma das coisas que você citou aí, as mudanças dos tempos que foram passando, até chegar, por exemplo, a época da pandemia, que, aliás, foi um tempo difícil, né, Marcelo? Sim. E com isso, de alguma maneira ou de outra, impactou naquele momento ali o desempenho dos trabalhadores, né, dos profissionais. E aí é onde que entra também aí os desafios da área de remuneração, né, Marcelo? No fundo, Cláudio, a leitura que eu faço é que algumas empresas novas surgiram, né, por conta, inclusive, de legislações que permitiram essas empresas novas, né? Imagine a teleconsulta com o seu médico. A lei não permitia. Depois da pandemia passou a ser permitido. Então, empresas surgiram para prestar aquele tipo de serviço. Isso nos leva a pensar que, muito provavelmente, o grau de produtividade dessas empresas novas não tem correlação com o grau de produtividade das empresas antes da pandemia. Né? Inclusive pela natureza do negócio. Né? São empresas digitalizadas. Os processos são digitais, os controles são digitais, as entregas são digitais. Né? Então, quando você compara uma fábrica no interior de São Paulo ou aqui mesmo na cidade, onde você tem uma indústria funcionando com pessoas fisicamente trabalhando como um posto de trabalho na frente da máquina, você tem outros elementos de estudo e que influenciam ou não a produtividade. É evidente que as pessoas, né, as empresas, elas administram a remuneração olhando o custo daquilo perante os produtos e serviços que são entregues. Né? Então, o sucesso da companhia é uma somatória de fatores de produção, né, para lembrar o custo de economia, máquinas, processos, tecnologia, digital ou não, né, e pessoas. Né? E nesse meio as pessoas têm competências, hard skills, soft skills, tem dias bons de trabalho, dias difíceis, tem expectativas, né? Faz uma leitura que o maquinário não faz do ambiente de trabalho, da liderança, do perfil, sendo ele não tóxico ou tóxico, não importa isso, né? Como é que é a postura da liderança, se você trabalha próximo da sua casa ou não, né? Em relação ao trabalho físico, se a sua empresa, por exemplo, ela oferece a opção do trabalho home office, né? E que, diferente do salário monetário, para muitos faz grande diferença no dia a dia da rotina da vida. Né? Eu tenho visto pesquisas que, embora a questão salarial ela seja sempre importante do ponto de vista de estratégia e de recompensa, qualquer que seja o mix de remuneração, fixo ou variável, as pessoas ponderam em relação à vaga se você tem a chance ou não de trabalhar 1 ou 2 dias home office ou out office, né? Independente do onde você vai trabalhar, né? Muitas vezes a gente trabalha num ambiente que ajuda ou não ajuda. Né? Hoje, com o telefone na mão, você fica no aeroporto, disparando e-mail, conversando com gente, você fica no escritório do dentista, trabalhando, respondendo um e-mail, você está no escritório do médico,
mandando uma mensagem, no fundo, você está trabalhando. Verdade. Né? Então, a visão que eu tenho é essa, né? A produtividade para muitas empresas, ela foi, aspas, turbinada por conta das ferramentas novas a partir da pandemia. E aí, né, se a gente pode conectando com um assunto que é muito atual, inclusive recente numa revista importante de recursos humanos, a experiência de mais de 20 empresas com a semana de 4 dias de trabalho. Né? Então, muito provavelmente, né, o estudo não comenta tudo isso, mas são empresas que são digitalizadas, que conseguem entregar o que tradicionalmente fariam em 5 dias, né? Lembrando que a CLT permite até 44 horas semanais, né? Então, mas que conseguem trabalhar menos tempo e entregar para o cliente aquilo que foi prometido. Isso é importante. Né? Então, é tudo muito novo, né, Cláudio? Então, nós também não sabemos onde é que isso vai parar, que grau de discussão. Né? Ponto número 1, por exemplo, os sindicatos não opinam ainda sobre essa questão da redução da jornada. Curiosamente, né, a bandeira de todos os sindicatos foi a redução da jornada. Isso eu escuto desde o dia que eu pisei no primeiro dia em recursos humanos, na Zebra Ambover em Osasco, na área de cargos e salários. Né? Quando que a jornada de trabalho seria reduzida? E hoje os sindicatos estão quietos. Né? Ponto. Então, tem esse contexto. A segunda questão é importante também, falando da oportunidade que as empresas no futuro podem ter em contratar pessoas para o mesmo cargo com jornadas reduzidas e salário também reduzido. Né? Não se comenta sobre isso. Acho que é uma oportunidade de você oferecer um pacote de remuneração diferente para mesmo cargo por conta da jornada reduzida. Né? As empresas também avaliam investimento, avaliam custo, avaliam oportunidade de fazer mudança, avaliam sua produtividade dia após dia, embora a produtividade de pessoas seja diferente de máquinas, né? Na mensuração é realmente mais difícil, mas existem indicadores quando você olha uma descrição de cargo, você normalmente encontra ali 3, 4, 5 indicadores tangíveis, passíveis de serem mensurados para premiar ou não o desempenho do ocupante daquele cargo ou dos ocupantes. Então, acho, né, aspas, no futuro, que as empresas vão pensar em também reduzir o salário das pessoas que têm uma jornada de 4 dias na semana e não 5 dias de trabalho. É isso. Então, você acredita que, pensando nesses 4 dias, então vai haver uma redução do salário para 4 dias? Ou de repente reduzir, mas manter ali o salário ali? Alguns mercados, né, no fundo o que acontece? As empresas elas se adaptam para uma realidade de mercado. Certo. Qual é essa realidade de mercado? Né, você ter mais ou menos oferta de mão de obra. Né, porque tudo é oferta e demanda. Verdade, né? Marcelo. Então, se você tem muita gente interessada num trabalho de 4 ou 5 dias na semana e que aceita um determinado padrão de remuneração, independente do valor, não é uma discussão se ele é alto ou baixo. Ele se encaixa dentro daquela condição de uma jornada diferente. Talvez nós tenhamos ainda, né, hoje a gente fala muito sobre salário mensalista, das pessoas que recebem um único salário no mês. E a gente vai, no futuro, falar um pouco sobre salário na base hora, como você tem muito na Europa, em países da Europa, quando você tem na América do Norte, salário em horas. Né? Então, depende muito da oportunidade. E aí cada empresa vai poder ajustar essa questão de remuneração e oportunidade de trabalho perante o seu negócio. Né? Não imagina uma fábrica que existe há 150 anos simplesmente deixar de fazer algumas coisas para migrar para esse modelo de 4 horas. Né? Ou uma empresa, por exemplo, de atendimento que precisa ter uma escala de atendimento para que os clientes lá na outra ponta não fiquem sem o serviço naquele 5º dia que hoje não mais seria composto pela jornada de trabalho normal. Né? Então, essa é uma experiência e tem valor enorme. Né? E nós teremos vários capítulos de dobramentos isso, com certeza. Né? Também acho que as competências para que as pessoas se adaptem a esse tipo de trabalho são outras. Verdade, né? Marcelo. Competência humana. Né? Então, imaginamos uma reunião que pudesse hoje consumir 1 hora de trabalho de uma equipe de 5, 10 pessoas e que nesse mundo novo de 4 dias por semana, essa reunião não pode durar mais do que 20 minutos. Então, você percebe que o modelo de trabalho mais digitalizado, né? Ele também força essa questão das entregas em menos tempo. Né? Sim. Então,
eu avalio e eu entendo que tudo isso funciona, é muito novo, absolutamente muito novo, e funciona como experiência. Né? Sim. Eu imagino também, depois de uma experiência de 20 empresas, 20 e poucas empresas que foram divulgadas recentemente, esse tipo de resultado encorajem outras empresas a fazerem também outros testes. Né? Isso não é garantia de que o sucesso desse modelo de trabalho ele é viável para todo tipo de negócio, ao contrário, muito ao contrário. Né? E aí, nesse contexto todo, tem a produtividade das empresas, porque a grade salarial, quando a gente fala de uma tabela salarial, né, o que ela nada mais é? Ela é uma proteção para que aquilo seja, para que as pessoas sejam remuneradas dentro daquela grade salarial, daquela tabela salarial, certo. daqueles grades salariais, dentro de determinados limites, e que tem uma equivalência com o que as pessoas fazem no dia a dia com produtividade. Né? Então, por que o salário do diretor é diferente do salário do analista, que por sua vez é diferente do pessoal da fábrica? A produtividade é diferente. Né? Então, é um conjunto de coisas que leva as empresas a olharem custo, entrega e o quanto as pessoas estão valendo naquele momento, né? Perante o que o mercado pode oferecer. Que mercado é esse? Mercado de mão de obra especializada ou não? Mercado de clientes que pagam aquele serviço ou produto? Né? Então, você tem hoje taxas de desemprego menores, e quando você olha para os estudos que mostram a taxa de desemprego para cargos especializados, ela é metade, praticamente metade, do que o IBGE e outras entidades calculam como taxa de desemprego padrão na economia. Metade. Então, se nós falamos entre 7,5% e 8% de taxa de desemprego hoje no Brasil, grosso modo, nós estamos falando que a mão de obra especializada, né, que são atividades nem sempre ligadas à formação superior completa, terceiro grau, porque eu posso ter técnicos muito valorizados em alguns segmentos, muito mesmo. Né? Na área de tecnologia já é um clássico, mas em outras áreas também, a área de mecânica, né, elétrica, áreas de manutenção que são importantes, a taxa de desemprego beira 4%. Isso é praticamente pleno emprego. Né? É uma condição da economia, né, que você tem basicamente influenciado. Por quê? Se você tem boas vendas estimuladas por um crescimento de um PIB, que independente desse PIB crescer por programas sociais, que é uma realidade nossa hoje, né? Se você olha a quantidade de milhões de pessoas que dependem de Bolsa Família e outros programas sociais, é enorme. Funcionalismo público, que tem salário fixo, né? E financiamento da economia, de uma certa forma, com juros subsidiados por um BNDES da vida e outros bancos de fomento, acabam aquecendo a economia. A economia aquecida consome mais, né? O que gera um outro problema, uma pressão de inflação, né? E que gera um segundo problema, que é uma pressão sobre juros. Então, você tem um mosaico, assim, um xadrez de coisas, né? E que o empresário, na hora de fazer o seu orçamento, ele precisa fazer o quê? Bom, que cenário que nós temos de economia para este ano e o próximo ano? Né? Que tamanho tem isso? A mão de obra que nós temos hoje, ela serve ou não serve? As competências que estão hoje instaladas são o suficiente ou não? Né? A nossa remuneração variável, ela existe? Não existe. Ela precisa ser aprimorada com indicadores mais robustos. Né? Então, e que custo isso tem no contexto todo do produto ou do serviço que cada empresa vende? Toda essa complexidade, uma boa parte esbarra na estratégia de remuneração das pessoas, porque aquilo no chão de fábrica é custo da taxa hora da mão de obra, né? E de alguma forma encarece os produtos e serviços que as empresas entregam. Poxa, é um assunto muito importante estar se falando aqui, né, Marcelo? Eu só preciso passar aqui um recadinho aqui rapidinho, tá bom, Marcelo? Pessoal, deixa eu anunciar aqui nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, que é uma grande referência e com atendimento nacional, site zuc.com.vc. Também o Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos, site eniac.edu.br. E agora também a Remunerar, que é uma consultoria especializada em remuneração estratégica, site remunerar.com.br. Entre no site e conheça aí os nossos patrocinadores que estão apoiando o programa. Pessoal, quer também patrocinar o programa? Quer ser nosso parceiro? Envie uma mensagem no WhatsApp 11 940
805-486. Marcelo, se fala muito em questão de transparência salarial, né? Então, qual que é o papel da transparência salarial na construção de um ambiente de trabalho mais justo? A minha experiência, tanto quanto executivo de RH que eu fui tanto tempo, profissional de RH desde estagiário, Cláudio, e pela Remunerar também mais de 100 clientes, o esforço, né, e a dificuldade, inclusive, de você tornar a evolução de carreira mais transparente. A descrição de cargo, por exemplo, que parece um instrumento de gestão de cargos, de pessoas, de salário burocrático, de verdade é burocrático, mas ela é um tesouro, bem trabalhada, olhando competências, né, avaliando as pessoas perante o que é esperado. Você tem avanço nessas questões todas de transparência, né? É lógico, evidentemente, que você precisa de uma liderança que compre essa ideia, que perceba valor nessas questões todas de transparência, independente do que as leis pedem, né? Então você tem uma canetada do governo nas questões da equidade salarial, que é importante porque trata discriminação e ninguém quer isso, né? Ninguém aceita, não faz mais sentido. Então se você mesmo que as estatísticas mostrem a diferença entre 18%, 20%, 22% entre salários de homens e mulheres, você olhando a fundo aquilo, a grande parte dessa diferença tem a ver com diferença de cargo, diferença de produtividade, diferença de segmento, diferença de localização, diferença de experiência, né? Que uma parte ficou um pouco amarrada nos critérios remuneratórios que o governo publicou junto com a Lei 14.611, né? Então ali você tem questões de tempo de carreira, tempo no cargo, você tem questões sobre a produtividade e metas do que cada um entrega e tudo mais. Como a gente já falou, né, é um mosaico, é um xadrez. Então move uma peça, você muda um pouco a composição do jogo, né? Quem joga xadrez e gosta sabe disso, né? Eu sou apaixonado, além de remuneração, eu sou apaixonado pelo xadrez, né? Acho que é um jogo assim inteligente desde criança. E então se você avança uma parte do jogo falando de competências e valorizando aquilo, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que olhar a remuneração que aquelas pessoas merecem receber por desempenho e por entrega. Então, tudo é uma questão de desempenho, né? Seja para falar de salário fixo, seja para falar de remuneração variável, a questão é desempenho, produtividade e custo. E nessa hora, as pessoas são um elemento daquele empreendimento, né, indústria ou serviço, qualquer que seja ele, para poder entregar o que os clientes esperam receber ao preço que foi combinado, no prazo que foi combinado e na qualidade. Então, as pessoas são importantes também nesse ponto, né? Então, quando a gente fala, você comenta e pergunta sobre transparência, eu começo a olhar para a descrição de cargo e me perguntar, né, o quanto que a empresa olha para aquilo como um instrumento de gestão inteligente. Porque ela não é uma descrição que pode vir do CBO. O CBO não te ajuda a fazer esse tipo de análise. Ele pode ser uma base, mas ele não te ajuda a fazer uma boa gestão daquilo. Se você não tem isso bem elaborado, seja o que é esperado das pessoas e o que é esperado que elas se desenvolvam como competências técnicas ou não, ou comportamentais, que são as soft skills, né? Você não faz uma boa gestão dessa evolução. E aí você não consegue, você esbarra numa outra questão muito importante de recursos humanos em remuneração, que é definir quando a pessoa, o ocupante do cargo, a ocupante do cargo chegou ao nível sênior daquela carreira. As empresas se perdem nisso. Quem é o júnior, quem é o pleno, quem é o sênior, né? Se você olha para uma fábrica, como eu tenho tanta experiência nisso, né? Você, pelo tipo de equipamento, máquina que a pessoa opera, você consegue identificar a senioridade, aspas, né? Mas no escritório, uma área de finanças, controladoria, no marketing, no RH e em tantas outras áreas. Como é que você olha para a atividade, olha para a pessoa que ocupa aquela cadeira e diz, essa pessoa de fato é um sênior, e aí fica mais fácil você estabelecer qual é o padrão de remuneração, ao menos a remuneração fixa, o seu salário mensal, salário base. O variável depende de entregas. Sim, né? sim. Mas olha como você transforma, você elege a descrição de cargo como um primeiro instrumento para falar de desempenho, para depois falar de senioridade e depois falar de entregas e remuneração. É uma sequência natural e inteligente, na minha opinião.
Poxa, Marcelo, e eu tiro por mim, né? Eu trabalho em bancos e multinacionais aí. O quanto que é importante você ter transparência mesmo, né? Em relação à parte salarial. Então, isso faz uma diferença enorme, né? E também, comentar aqui para a nossa audiência, da importância também de ter uma boa descrição de cargo, né? Eu costumo dizer, Cláudio, que os problemas eles começam e terminam na liderança. Na sua casa, na sua empresa, na escola, no país. Começa e termina no grau de liderança, no grau de impacto que essa liderança consegue causar, né? Em todos os sentidos, para fazerem com que as pessoas mudem o mindset, né? O modelo mental, para entregar coisas novas, para prosperar, criar trabalhos de formatos novos, para agradar o cliente, né? Para valorizar a entrega, para que o cliente compre uma segunda vez um produto ou serviço, né? Nós, como consumidores, somos cativados, né? Dessa forma, né? Porque um determinado produto é um commodity, né? Então você compra muitas vezes o preço é o mesmo entre uma loja e outra, entre um site e outro, mas o atendimento é completamente diferente, né? E aí você vira um patrocinador daquela marca, daquela loja, daquele atendimento. E isso faz diferença no final do ano, nos negócios daquela empresa, né? Mas quem provocou tudo isso, né? As pessoas, certamente, mas com uma liderança que tem essa visão de futuro, de prosperidade. Porque senão a gente continua fazendo as coisas do jeito que sempre foram feitas, com as entregas previsíveis e os resultados previsíveis. Ou seja, ninguém avança. E o país não avança, né? Isso vale para a sua casa, vale para a escola, vale para o Estado, vale para o país. Então, a qualidade da liderança, inclusive dos acionistas, no conselho de administração, né? A visão de futuro sobre questões que são importantes, ajudam a você voltar para o dia a dia da empresa, do dia a dia das pessoas, no cargo, naquela área X ou Y, para poder fazer entregas mais qualificadas, para depois entrar na questão da remuneração. Eu bato muito nessa tecla, né? O desempenho vem antes da remuneração. Tanto é que o nosso modelo de meritocracia, que é tão combatido no mercado, né? É muito simples. São formas de você reconhecer o desempenho e recompensá-lo, né? Não estou dizendo que você recompensa as pessoas somente pelo dinheiro ou somente sem o dinheiro, né? Porque, por exemplo, um exemplo bem o clássico que nós temos hoje aqui, para muitos o trabalho home office, a oportunidade de trabalhar 1 ou 2 dias em casa, vale mais que o dinheiro, né? Verdade, Marcelo. Para muitos trabalhar 4 dias na semana vale mais que um salário mais alto, né? Para muitos, uma liderança que tem uma visão moderna sobre carreira e tudo mais, vale mais que um salário mais alto do que um líder, aspas, tóxico, né? Um ambiente de trabalho ruim. Então, essa ponderação entre dinheiro e outras condições é muito real no mundo das empresas, dos profissionais todos, né? Em RH a gente fala muito sobre isso. E no fundo o que acontece ainda acontecendo é que no final da história as pessoas trocaram uma empresa pela outra por conta do salário, mas não é só o salário. Nós sabemos muito bem disso. É isso. Poxa, e tudo isso é importante, né, Marcelo? Mas eu peguei uma pontinha aí. Então, sim, é importante ter uma descrição de cargo, mas a liderança tem um papel fundamental no dia a dia, né? Sim. Dessa questão de você estar até inovando, trazendo criatividade para a área, mostrando para as pessoas da importância de cada um dentro do contexto. Então, tudo bem, é importante sim ter o desenho do cargo bem estruturado, mas o que vai também reforçar é o dia a dia das pessoas, é o comprometimento de entrega, por exemplo, né? Então, a liderança tem um papel fundamental, né? É isso aí. Tem um comentário aqui, Marcelo, do Adriano Oliveira. Inclusive, o Adriano Oliveira, ele é educador financeiro, um ex-atleta, jogador profissional. Olha só. E agora ele está com esse projeto aí maravilhoso. Inclusive, ele vai vir no próximo programa aqui. Nós vamos falar sobre educação financeira no ambiente de trabalho, que é uma dor, né, Marcelo? Muito bom. É uma dor, né? E que ele vai vir aqui na próxima semana. Muito bom. Ele mandou aqui uma mensagem aqui. Boa tarde, Cláudio. Excelente conteúdo, parabéns. Tá parabenizando aí, viu? Muito obrigado. Gratidão, Adriano. Maravilha. Preciso pedir um intervalo aqui, Marcelo. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade mais perto.
Nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. Essa Rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia, mentoria em foco e celebrando com muitas entrevistas. Debate em foco para te atualizar na política, receita para viver bem, coberturas, inaugurações. Meu querido Pet. Único programa da região voltado para você que é fã dos pets, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos e com esse novo espaço totalmente estruturado, os podcasts invadiram a TV. É isso aí, agora a Rede Alto Tietê também tem podcast. O estúdio de Guarulhos foi totalmente preparado para receber você que quer fazer o seu podcast, além de um YouTube prontinho para você, o Pod na Rede. Um espaço para quem gosta de ouvir aí os podcasts da região do Alto Tietê. E agora você já pode conferir os assuntos que estão rolando por lá, sobre esporte, maternidade, empreendedorismo, celebridades, mas falta você também. Ah, e além disso, seu podcast tem espaço reservado no Pod na Rede, além de passar na TV Rede Alto Tietê. Tá esperando o quê? Traz seu projeto pra gente e venha fazer parte da Rede Alto Tietê, a nossa TV.
Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Eu sou o Gil Fuentes, comando o programa Celebrando aqui na Rede Alto Tietê. Eu espero você todos os dias às 19 horas. Toda quinta-feira temos um programa inédito. Eu espero por você. 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta! Hoje o nosso bate-papo é sobre desafios atuais e dilemas da área de remuneração. Estamos aqui com o Marcelo Samogin, sócio da Remunerar, consultoria especializada em remuneração estratégica. E o papo aqui tá incrível, viu, pessoal? Marcelo, dando sequência aí, como que o mix de remuneração fixa e variável podem ser estruturadas para motivar efetivamente os colaboradores? É uma ótima pergunta, Cláudio. As empresas elas têm vontade muitas vezes de criar um modelo de remuneração variável e se perdem na arquitetura, se perdem nos indicadores, né? Criam dificuldades. E em alguns casos a empresa precisa, na verdade os acionistas precisam enfrentar a cultura que eles próprios criaram, né? E transformar aquilo com uma visão de resultado. Então, de novo, a liderança, seja de acionista, diretoria ou nível gerencial, faz diferença para esse tipo de estratégia. Novamente, a liderança, né? Para você começar a tangibilizar isso com uma arquitetura que seja viável, que seja automatizável no cálculo, que é muito importante, né? À medida que a empresa ganha corpo, aquele modelo todo, para que você tenha indicadores que reflitam o resultado, o desempenho daquela operação toda. E aí entra um pouco da história das possibilidades, das oportunidades da inteligência artificial, que ainda é muito novo, né? Nós não temos ideia de onde é que você pode atuar com aquilo com uma potência, né? Assim como a calculadora digital ou a calculadora científica não acabou com os cálculos mais simples, o Excel não acabou com a calculadora, a inteligência artificial não vai acabar com o trabalho, ela vai se transformar numa nova ferramenta de trabalho. Mas nós não temos a dimensão, de verdade, eu pessoalmente não tenho, né, de onde isso pode impactar a produtividade das empresas, que é a grande questão, né? A área de recursos humanos, historicamente, trabalhou com muito papel. Hoje, né, por conta de uma exigência legal, né, não é uma questão de vontade, mas não tenho menor sombra de dúvida que a automação, que a inteligência artificial pode ajudar as empresas, independente da sua liderança, a pensar nessa questão da produtividade da área de recursos humanos. Então, aí que eu vejo a digitalização da nossa área de remuneração, né? Seja para o uso da inteligência artificial, para fazer avaliações de desempenho, seja para automatizar cálculos, por exemplo, de remuneração variável comercial e outras operações, né? Não só comercial, que eu entendo como fundamental para que você possa modernizar toda essa história de remuneração. Entre as questões de remuneração de estratégia, de mix fixo e variável, o que é o clássico, essa discussão, as empresas menores não conseguem pagar salário base muito alto, ou acima da mediana, ou próximo de um terceiro quartil. Então, a inteligência de remuneração significa o seguinte: você pode ter até, dependendo do mercado, dependendo dos cargos, uma remuneração menor para os níveis na base, e aí cria-se um modelo de remuneração variável que pode ser participação em resultados, diferente do que o sindicato pratica, né? Um modelo próprio, um modelo de bonificação,
por exemplo, usando o artigo 461 da CLT reformada, né, que fala sobre o salário de produtividade, isento de impostos, desde que você tenha indicadores de resultado do negócio. É muito importante você ter indicadores de resultado do negócio para poder criar valor, né, e fundamentar aquilo, também para não enfrentar um problema jurídico lá na frente numa eventual fiscalização do Ministério do Trabalho ou da Receita Federal em relação aos impostos. Poxa, muito bacana. Eu preciso passar aqui mais um recadinho aqui novamente, tá bom, Marcelo? Não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né, Marcelo? Claro. Quero novamente agradecer aqui a Zuc Saúde Ocupacional, com atendimento nacional, site zuc.com.vc, o Centro Universitário ENIAC, site eniac.edu.br, e a Remunerar do nosso amigo Marcelo aqui, Samogin, que está aqui com a gente, site remunerar.com.br. Nossa gratidão aos patrocinadores que apoiam o programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve. Eu vou pedir aqui um favor para o Abner colocar a imagem lá do evento do NRH, Núcleo de RH do Ciesp Guarulhos, que já está aparecendo aí na tela, que bacana. Pessoal, aproveitando, também com o apoio de mídia da Rede Alto Tietê TV e do programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, dia 15 de agosto, das 8h15 às 11h30, irá ocorrer o encontro mensal do NRH, Núcleo de Recursos Humanos do Ciesp Guarulhos, presencial e gratuito, com 2 palestras incríveis. A primeira, Autoestima, com a Simone Lopes, e Humanocracia, com o Daniel Luz, além do incrível Café e Network entre os profissionais de RH. Entre no QR Code que está aparecendo aí na tela e faça a sua inscrição. Olha aí que evento bacana, pessoal. E inclusive, né, Marcelo, você já participou, você já deu algumas palestras lá no Ciesp Guarulhos, né? O núcleo de recursos humanos do Ciesp aqui em Guarulhos é muito bacana. Eu já tive a oportunidade de falar sobre remuneração e estratégia 2 ou 3 vezes. E também acho que é uma oportunidade de network incrível, sem dúvida. Realmente é um grupo aí de profissionais de RH de qualidade, né, que acontece todos os meses. E é um prazer aí ter o nosso apoio aqui da Rede Alto Tietê e do programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, né? O que tem qualidade a gente tem que apoiar, né, Marcelo? Exatamente. Né? Então aí tem grandes eventos aqui, igual esse aqui, que se reúne profissionais de RH. E coisa boa a gente está apoiando, não é verdade? E também parabenizar você que você já deu 3 palestras, não é isso? 3. O homem é procurado demais e para tratar desses assuntos de remuneração, né, Marcelo? É um conjunto de experiências, cases e causos, né, ao longo de 36 anos, em ambientes econômicos diversos, né, em setores e segmentos com desafios muito diferentes entre si. Verdade, Marcelo. Marcelo, a gente falou um pouco ali da questão da transparência salarial, mas se fala muito da questão da equidade, né? Sim. Eu queria entrar um pouco nesse assunto, né? Quais estratégias podem ser adotadas para garantir a equidade interna para diferentes gêneros e grupos demográficos? Que acho que em algum momento que você comentou de demográficos, né? De outras cidades, países e tal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí. Que é um assunto, é uma pergunta aí necessária, né, Marcelo? À luz da legislação recente, né? Eu entendo que cada vez que você olha para indicadores individuais de um cargo, de um ocupante, você aumenta essa questão da transparência e você diz para as pessoas por que elas existem, né? De outro lado também, se nós pensarmos que a mão de obra de um determinado grupo custa 20% menos do que outro grupo, por que então os empresários não substituem todas as pessoas, né? Porque nós temos empresa, né? Eu tenho meus clientes, seria fácil, né? Eu tenho um custo de mão de obra e se eu trocar pelo outro pessoal, eu tenho 20% a menos de custo, então eu traduzi isso em lucro. Ora, se fosse fácil, se tudo isso fosse realmente verdade, as empresas não são bobas, os empresários não são bobos, né? A gente você não troca a mão de obra por conta da especialização, por conta da experiência de quem hoje trabalha na empresa e das entregas que são feitas, né? Então essa questão da transparência é muito boa, inclusive para jogar luz nessas questões da produtividade.
que o Brasil, fazendo um parênteses aqui, não é nenhuma estrela nesse ranking de produtividade. Entre mais de 60 países, nós estamos nas últimas posições de lanterninha, né? Por quê? Por conta de um ambiente de negócio difícil de trabalhar. Taxa de juros muito alta, no passado era inflação, hoje temos a taxa de juros. Temos o custo Brasil, os impostos aumentando, né? Para uma outra setor pode ser que seja reduzido na reforma tributária, mas a economia ela funciona por camada, então à medida que eu estimulo um setor, eu estou punindo o outro e vice-versa, né? Então eu vejo isso tudo como um ambiente, Cláudio, de oportunidade de reflexão sobre a nossa produtividade como país. E o que a gente entrega para a sociedade, o que as empresas entregam para a sociedade, o que o governo e seus serviços, com os impostos que cobram, e devolvem para a sociedade, né? E isso tudo mantém, né? É um xadrez, né? Uma coxa de oportunidades e riscos, onde as empresas navegam, trabalham, fazem seus orçamentos, remuneram as pessoas, né? E aí encontram bons indicadores para poder remunerar as pessoas conforme o seu desempenho, conforme o que cada liderança de empresa pretende chegar, onde pretende, né? Eu vejo muitos programas de remuneração variável com questões importantes sobre os perigos ou os riscos, né? Na verdade, às vezes a empresa ela tem uma liderança de confiança, né? Mas o empresário, o dono da companhia, ele quer fazer, ele precisa de resultado, mas como eu já disse aqui, ele precisa enfrentar a cultura que ele próprio criou, né? E que não tem nada de errado funcionando, mas os resultados que ele espera ou que ele precisa para continuar sustentando o negócio como negócio de futuro ainda não existem. Então, por que eu preciso instalar um programa de bonificação na minha empresa se eu já tenho um bom pacote de remuneração fixa e um bom pacote de benefícios flexibilizado perante os diversos públicos que eu tenho lá como alvo, né? Porque essa é a grande questão do benefício, quanto você consegue personalizar para o público que você tem, né? Porque é uma competição, Cláudio, é uma corrida. Então, nessa corrida, quem tem mais vitaminas ou gás, né? Quem tem mais gente motivada, mais gente qualificada e remunerada por resultado, que é o que a empresa precisa em última instância, né? E o cliente satisfeito para voltar e comprar produto ou serviço, você fez a lição de casa, como empresário e como líder, como gerente, como diretor daquela área, né? Às vezes a liderança de uma empresa, quando instala um modelo de bonificação, participação em resultados, se sente ameaçada, né? Pensando que os indicadores é uma forma que a empresa escolheu de ameaçar a liderança. E é completamente o inverso. É uma oportunidade de você... Então, o que é um programa de bônus? É uma oportunidade de você desafiar a sua operação a entregar resultados maiores. Sim, né? Sim. E aí o cliente, que é o grande ator, né, nessa história toda de empreendimentos, é o cliente o ator. Ele volta e compra, e ele recomenda o seu produto, o seu serviço. E aí todo o racional que era econômico, né, de remunerar pessoas, de motivar, de encorajar a buscar resultado, de aprender idioma, lidar com inteligência artificial, ser mais flexível, tudo isso foi um sucesso e deu certo, né? No fundo, a tecnologia toda serve para quê? Para que a gente faça menos trabalho burocrático e gaste mais tempo analisando dados, né? Como na People Analytics, né? Que você tem ali, ao invés de pensar no formato, etc., você automatiza esses processos de números em recursos humanos, né? Além da folha de pagamento, para poder gastar tempo onde? Fazendo análises e entendendo quais são as tendências, né? Coisa que, por conta da inflação, de verdade, nós durante 20, 30 anos não aprendemos a fazer. Porque a inflação, Cláudio, levou a gente a pensar o orçamento das empresas muito no dia a dia, na semana, no mês, né? Qual é o dólar da próxima semana? Qual é a inflação da próxima semana? E quando a economia foi estabilizada, a partir do Plano Real, né, que graças a Deus foi um sucesso enorme, né? Temos esse sucesso até hoje, a lição de casa de despesa do governo não foi feita. E é por isso que nós temos outros problemas hoje. Mas levou as empresas a esquecer aquela questão da dolarização, da inflação alta e pensar no longo prazo. E aí, longo prazo, cada empresa escolhe o seu.
1 ano, 3, 5 anos, 10 anos. Dependendo do segmento, você projeta 5, 10 anos. Porque a infraestrutura, por exemplo, os contratos são de 10, 20 anos de execução. É isso. Poxa, bacana, Marcelo. Até desse ponto aí, né, Marcelo, quando a gente fala de equidade, né, tanto para gêneros como a parte demográfica e tal, então eu acredito, então você me corrija se estou certo ou não, então acho que é importante nesse cenário ter realmente um ajuste para o salário fixo de repente ali, não importa o seu gênero. Claro que em relação à demografia pode ser que mude aí, né, a parte fixa, você me corrija se muda ou não. Mas, e aí qual que é o diferencial? A remuneração variável. Sim. Então, de acordo com a entrega e também, independente de gênero e local. Né? Então, depende da entrega da pessoa, aí pode ser que tenha algo aí a mais aí. O nosso programa aqui está indo para os minutos finais, Marcelo. Eu gostaria que você falasse sobre esse ponto que eu falei aqui agora e que deixasse aí a sua palavra final aí. E assim, é um tema, Marcelo, quando a gente fala de equidade, e você falou há pouco tempo sobre automação, até que é IA, então a gente vai acertar aqui, mas para você voltar aqui, né? Para a gente poder entrar mais nesse assunto aí sobre equidade e da automação, que são temas assim, atuais, né? E demais, né, Marcelo? Sim. E como não dá tempo, e a gente já termina aqui o programa, então a gente vai deixar aqui, a gente vai deixar já agendado para você retornar aqui para continuar com essa matéria que é muito importante. Mas eu queria então que você deixasse as suas considerações finais, até em cima dessa minha última fala, da questão de você ter ali, de repente, a parte fixa igual para todos, não importa o gênero, a localização. E aí sim, de repente, tem uma remuneração variável por entrega. Seria isso, Marcelo? Na verdade, Cláudio... Se eu estiver errado, me corrige, tá? Não. É um assunto muito importante e relevante, aliás. E nós teremos um novo capítulo da Lei 14.611, porque as empresas vão reportar dados agora até dia 30, né? E um novo relatório do governo, né? Na realidade, você tem algumas profissões que você tem mais concentração de gêneros, homens ou mulheres, por conta da formação, né? No passado, eu estudei economia na PUC em São Paulo. As salas do curso de psicologia, você só encontrava mulheres, e hoje é mais misturado. Na engenharia é o inverso, né? Então, algumas profissões sofrem por conta dessa diferença de formação que tem efeitos ao longo de 15, 20 anos, né? Eu não tenho dúvida, Cláudio, que a legislação ela vai forçar, né? Embora, assim, pudesse ter sido mais discutido as questões do CBO, que ajudaria muito a fazer essa reclassificação sem evitar confusões, mas eu não tenho dúvida que as empresas vão olhar no futuro para isso, né? Já estão olhando, na verdade, com mais cuidado para poder fazer esse equilíbrio da diversidade do ponto de vista de opiniões, né? Eu não tenho dúvida que as empresas que entendem que a diversidade, sobre todos os aspectos, né? Formação, gênero, preferência sexual, cor, raça, não importa, né? Elas vão tirar proveito disso como oportunidade no bom sentido e fazer aquele negócio melhor para premiar os clientes. Os clientes premiados, né, com boas entregas, no prazo, na qualidade e no preço, premiam nós que somos os funcionários, as pessoas que estão trabalhando para fazer as entregas. E a tecnologia, na minha opinião, ele é um motor de incentivo disso tudo ser melhor feito, né? Porque, de novo, a tecnologia ajuda você a fazer uma tarefa muito mais rápida e você ganha tempo, né, para usar o que tem aqui dentro, o cérebro, né, e fazer aquilo funcionar para fazer boas análises, tentar imaginar o futuro, que pode ser dali uma semana, um mês ou um ano, né? Isso tem um valor enorme para qualquer tipo de negócio. Indústria ou serviço, os nossos clientes nos premiam por isso também. É isso. Poxa, bacana. Marcelo, antes de concluir, deixa aí reforça as suas redes sociais, para deixar aqui para a nossa audiência, para te seguirem lá, né, e também para, de repente, quiserem conhecer mais sobre a Remunerar, por favor. Bom, a Remunerar tem o site no www.remunerar.com.br. Em breve teremos uma novidade, que é a automação da remuneração variável comercial e operacional. Uma novidade assim que está sendo muito bem gestada, com um carinho enorme sendo preparada para ser anunciada. LinkedIn, todos me encontram no LinkedIn, Marcelo Samogin. A Remunerar também, LinkedIn. E no Instagram, @remuneraroficial. Poxa, bacana. Mais uma vez, gratidão. Obrigado. E você vai voltar aqui. Obrigado, né? Tem um Cláudio. assunto aí vasto e é importante a gente falar sobre isso daí. Pessoal, quero novamente agradecer a nossa audiência, a participação no programa, agradecer aos nossos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal, e os nossos patrocinadores que têm apoiado aí o programa,
que é a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Pessoal, me acompanhe pelas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, gente! Tento Regional, Rede Alto Tietê, a nossa TV.